Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Este é o canal Tecendo uma Tese. Se você é uma pessoa nova por aqui, já deixa o seu like nesse vídeo, já se inscreva no canal para que você tenha acesso sempre a conteúdos ligados aí à vida acadêmica e à rotina, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Bom, no vídeo de hoje eu vou trazer um assunto que se iniciou no Insta. Se você ainda não acompanha o Insta do canal, @tecendo-uma-tese, nos siga por lá. Lá você terá acesso, ao que eu ando lendo, a rotinas de estudo, a outros tópicos que nem sempre, que são vinculados à pós-graduação e à graduação, mas nem sempre aparecem aqui nos vídeos, tá bom? Te espero por lá. E essa discussão ela começou no Insta e agora eu tô trazendo aqui em vídeo, E eu vou responder alguns directs com base no tema desse vídeo, então não vou falar nomes de assinantes nem nada, mas esse tema contempla aos directs que eu recebi no último mês, tá bom, gente? E o que foi, qual que é o assunto, Eu postei pela primeira vez como eu administro as minhas leituras, tá? Inicialmente, minhas leituras técnicas, tá, pessoal? Eu não tô falando dos livros que eu leio sem ser literatura técnica. Eu postei no Insta o que eu venho lendo, e isso despertou uma gama de discussões, desde eu falar que livro que eu tô lendo, fazer um vídeo para contar para vocês, até dizer o que é o tal do ciclo de leituras que eu posto no Instagram, que eu tenho postado aí desde dezembro. Bom, para começar, o que é aquilo que eu defino como ciclo de leituras, Para que eu possa sempre regular as minhas leituras, para que eu possa sempre ter acesso ao conhecimento, e partindo do pressuposto que o conhecimento é algo muito caro, muito importante para mim, até mesmo porque é da onde eu tiro minhas inspirações para escrever novos artigos, para montar aulas com conteúdo cada vez mais interessante. Quem fez matéria comigo foi estudante que participou de alguma disciplina minha, sabe que eu posso dar a mesma disciplina todo ano, mas sempre vai ter um conteúdo novo naquela disciplina, alguma atualização. Então, para que eu possa continuar regulando a minha vida como professora universitária, como pesquisadora, eu sempre atualizo as minhas leituras, tá, gente? Então, não é porque eu terminei o doutorado que eu nunca vou ler mais nada, Eu acho que é pouco provável que pessoas que passem por um mestrado, um doutorado façam isso, Então, como é que eu defino esse ciclo de leituras? Eu defino um tema geral e, assim, já vou fazer umas aspas aí, não significa que eu não vá ler outras coisas, mas seria, assim, um produto mínimo para aquele ano de leituras, Então, eu trabalho com aquilo que eu chamo de produto mínimo e produto máximo. Então, o ciclo de leituras nada mais é do que a seleção de livros de determinada temática que eu vou fazer aquele ano, entendeu? Que eu vou entrar em contato com aquilo daquele ano. Pode ser um tema específico, pode ser um pensador ou uma pensadora específico, tá? Então, vai depender muito daquilo que eu tô querendo investigar naquele ano. Investigar em termos de crescimento, tanto como pesquisadora quanto como professora universitária. Então, pode ser tanto um tema geral de um fenômeno social, quanto entender melhor as origens de um pensador dentro da área de ciências humanas, sociais e da saúde. Tá bom, gente? Esses livros são exclusivamente para a área acadêmica, tá? Eu não tô falando dos livros que eu leio. Para minha atuação em psicologia clínica, tem esses livros que eu leio anualmente também. Eu não estou falando dos romances ou dos livros que eu leio outros que não estão vinculados a isso. Esse ciclo que eu estabeleci é exclusivamente para a minha atuação na vida acadêmica, tá? Mas, em contrapartida, em outros dias, eu leio outras coisas também. Eu sou uma leitora assídua, Eu gosto muito de ler, me realizo muito na busca pelo conhecimento, então eu leio outros assuntos que não sejam também vinculados à vida acadêmica, tá? Mas o que eu tô fazendo nesse vídeo aqui para vocês é o da minha vida acadêmica, até mesmo que é o que tem mais a ver com o tema do meu canal. Eu tô falando isso porque tem gente que também tá no meu perfil pessoal e tá vendo que eu tô lendo outras coisas que não essa, então pra pessoa não estranhar,
tá, gente? Então, esse ciclo, ele segue aí um produto mínimo. O que eu vou chamar de produto mínimo, né? É o mínimo de livros que eu gostaria de ler naquele ano. Tem vez, gente, que dependendo do ano que eu tenho, eu leio o mínimo. Tem vez que chega na metade do ano, eu vou estabelecer um novo ciclo de leituras. Tem vez que eu vou ler o mínimo, mas em compensação eu vou me dedicar a outros projetos também que vão me realizar. Aí vai depender muito do que eu definir como meta para aquele ano na minha vida, tá, gente? E eu sou uma pessoa planejadora, organizadora, por isso que eu estou falando dessa maneira, tá? Eu me realizo muito com checklists, programando minha rotina, criando hábitos de estudo. Eu sou essa pessoa, tá, gente? Se você é um planejador, uma pessoa planejadora, deixa aqui, #planejador, pra gente fortalecer esse estilo de ser humano que existe aí, né? Então, eu sou essa pessoa que sente prazer fazendo essas coisas, tá? E é o que me traz muita paz, é um anti-estresse na minha vida, né? Planejar coisas e ter um momento para ler, né? Eu sinto que se pessoas precisam de meditação, eu preciso de leitura e exercício físico, né? Eu sou essa pessoa. E cada um vai ter, eu não tô dizendo que isso é melhor ou pior, mas cada pessoa vai ter um estilo diferente e esse é o meu, tá? Eu acho que o interessante aí é você procurar o seu estilo. Tá bom? Então, diante disso, né, diante disso que eu expliquei a vocês, o que é aquilo que eu defino como ciclo de leituras, o que é produto mínimo, né? Às vezes eu tenho um produto mínimo e um produto máximo também, tá? Mas assim, eu procuro perseguir inicialmente o produto mínimo para eu não me frustrar, e se eu atingir a meta do mínimo, aí eu vou perseguir o produto máximo. Tá bom? Eu tenho produto mínimo de leitura, produto mínimo de publicação por ano. Que nem o ano passado, eu tripliquei o meu produto mínimo de publicação, tá? Eu chamo dessa maneira, eu acho que vocês devem ter até outro nome para isso, mas como eu sou uma pessoa organizadora, planejadora, eu tenho o hábito de nomear a tudo, né? Como eu estudo linguagem e discurso, acho que a nomeação, ela nos ajuda a entender a partir de onde você está partindo e lidando com as coisas na sua vida. Então, gente, eu estabeleci como produto mínimo 13 livros de leitura, tá? Nesses 13 livros do meu ciclo de leitura, e aí você pode estabelecer como é que você faz para estabelecer o produto mínimo? Vamos colocar dessa maneira, né? Uma contabilidade de livros, praticamente, que eu estou ensinando para vocês. Eu diria o seguinte, né? Seja uma pessoa otimista e ao mesmo tempo realista. Por que eu vou falar isso? O meu produto mínimo não vai ser igual ao produto mínimo de outra pessoa para leituras. Por quê? Depende muito do momento que você está na sua relação com leitura de livros, depende muito do tipo de livro que você vai ler. Entendeu? Tem livros que são muito densos, que aí naquele ano meu produto mínimo não vai ser um monte de livro. Tem livros que são mais palatáveis, e aí vai ter um maior número de livros. Isso quem vai precisar definir será você, tá? Essa alfaiataria você vai fazer, cada um sabe aí o seu tempo, a sua disponibilidade e a sua resistência à leitura, né? Um limiar de leitura. Então, eu peço para que você, caso queira estabelecer um ciclo de leituras, para que você estabeleça aí com base nisso, né? Sua disponibilidade de tempo, o seu desejo real, né? O quanto de desejo você tem de ler aquilo, o quanto tempo você consegue estar em estado de atenção concentrada para ler um livro, né? Então, tudo isso vai originar aí o teu produto mínimo para leitura de livros. Eu trabalho com essa equação aí que eu criei na minha mente, tá, gente? E isso tudo foi eu que criei das vozes da minha mente, que tem dado certo para mim, espero que dê certo para você, tá bom? É voz da minha mente mesmo, tá, galera? Mas tem dado muito certo para mim, eu espero que ajude aí a vocês. Então, no primeiro momento, a gente já definiu o que é ciclo de leituras, a gente já definiu como é que eu estabeleço esse ciclo de leituras, né? Buscando um tema que eu tenha muito interesse em entender e estabelecendo um produto mínimo. Agora, como que eu organizo o meu ciclo de leituras? Eu organizo aí, mais ou menos, que livro que eu gostaria de iniciar, começando, né, de introdução geral para questões mais específicas, tá? Principalmente eu faço isso quando eu seleciono
um pensador, uma pensadora para estudar, tá bom, gente? Então, eu vou dar um exemplo para vocês do meu ciclo de leitura de 2023. Eu selecionei 13 livros para ler que vão advogar de fenômenos mistos, né? Então, esse ano eu quero estudar o Foucault, o pensamento, né, do Foucault, e também quero estudar a história das universidades no Brasil e no mundo, tá? Porque me interessa, uma vez, né, que eu vivo a vida acadêmica, me surgiu essa curiosidade, né? Eu acho que vai ter muito conteúdo legal, inclusive, para fazer para vocês a partir desse meu interesse, tá? Então, ó, aqui são os livros que eu já li, que vocês pediram para eu falar um pouquinho deles, né, o que eu li nesse mês. Eu vou fazer um outro vídeo para falar, porque senão vai ficar muito comprido esse. E aqui são os livros, né, ainda não chegou tudo, tá, do meu ciclo de leitura. São os livros que eu precisarei ler, tá? Eu fiz a via do caminho político, então esse ano o produto mínimo vai ser na questão do pensamento de Foucault, né? Esse ano meu produto mínimo vai ser a trilha de estudos que eu criei, que é estudar o pensamento de Foucault a partir da matriz política. Porque Foucault tem outras matrizes, né? Você que é psicólogo, psicóloga, tem outros livros do Foucault que talvez sejam mais interessantes, que seja mais interessante que você veja, tá? Quem vai pela via do direito tem outra trilha de leitura que talvez seja interessante de ler. Eu preferi, por vários motivos, percorrer a questão em que o Foucault vai advogar a despeito, né, de como o poder circula na nossa sociedade. Eu preferi seguir aí uma via, digamos, das ciências políticas, né? Um cientista político faria esse cronograma de leitura que eu fiz, tá bom? Então, meu produto mínimo é esse, né? Ler as obras de Foucault que advoguem a dimensão do poder na sua literatura, na sua obra e pensamento, tá? Talvez o meu produto máximo seja ir também para uma outra trilha, que é ler as obras de Foucault a partir da dimensão do saber psicológico, tá? Mas isso se eu der conta dessa leitura mínima e não tiver outro projeto lá pelo meio do ano. Tá? Então vai depender muito da minha disponibilidade de tempo, dos meus projetos, para eu fazer o produto máximo. Mas o produto mínimo é esse. Ao todo são 13 livros que eu selecionei e de pano de fundo aí eu estou estudando a história das universidades. Então eu selecionei 3 livros, 2 estão para chegar, tá, gente? Então eu não vou mostrar para vocês por isso, mas comecei pelo Jacques Le Goff. Esse ano eu tô pegando os franceses, assim, né, os intelectuais franceses a dar com rodo, né. O Jacques Le Goff, né, tô estudando os intelectuais da Idade Média, tá, e vai chegar mais 2 livros sobre a história da universidade na contemporaneidade, a partir do pensamento moderno, né, Renascimento, Iluminismo, Racionalismo e Pensamento Moderno em transição para a pós-modernidade, né? Então, é um interesse secundário, mas que despertou aí no final do ano. E meu produto máximo, né, vai ser pegar aí os pormenores, né, da intelectualidade nesses períodos, né? Então, se eu conseguir ler todos esses livros e sobrar mais um pouco, eu vou ler esse aqui, a História dos Intelectuais na Filosofia Medieval. Eu ganhei de presente esse também, e o Le Goff eu ganhei de presente, eu não comprei, tá, de uma pessoa muito querida, então esses eu já tinha por conta disso. Então, deu para vocês entender como eu trabalho esse ciclo de leituras? Bom, estabelecido um cronograma de leituras com produto mínimo, que seja otimista e realista ao mesmo tempo, tá? Dentro aí da sua disponibilidade de leitura. Como é que você vai disponibilizar, como é que você vai executar esse ciclo de leituras? Porque até então a gente falou do planejamento, tá bom, gente? Você vai fazer uma economia do seu tempo, né? Uma economia do seu tempo no sentido de quanto por semana você está disposto ou disposta a dedicar para a leitura de livros, tá, gente? Eu dedico em média de 1 hora, 2 horas por dia, tá? E para isso, né, vou mostrar aqui, vai ter vídeo que eu vou falar sobre isso, vocês têm me pedido muito, vocês me pediram muito isso no Insta também, tá? Para isso vocês precisarão fazer a janela de estudos, tá? Para fazer janela de estudos, gente, uma coisa que uma pessoa muito sábia me falou, eu vou falar para vocês, não é um discurso meu, mas que eu me apropriei, por isso que está saindo a partir de mim, tá? Se você realmente
tá aí com uma demanda por conhecimento, ou no meu caso é uma pessoa interessada por conhecimento, você vai precisar abrir mão de algumas coisas na sua vida para que você tenha esse horário para estudar, tá? Para mim é prazeroso abrir mão dessas coisas, tá? Existe uma relação de prazer no meu caso, né? Eu prefiro 1000 vezes, vou falar para vocês, né? Estar estudando algo que me fascina, algo que me dá prazer, do que estar numa mesa de bar. Pra mim, eu estou jogando minha vida fora numa mesa de bar, né? Pra mim, tá, gente? É muito singular isso que eu vou falar, tá? É claro que eu tenho vida social, é claro que eu faço outros programas, é claro que eu planejo um momento da minha rotina para ter vida social, uma vez que eu sou uma pessoa planejadora, mas assim, jogar conversa fora não é muito a minha vibe. Então, o tempo que eu estaria cumprindo essa parte que é uma convenção social para alguns, né? Eu estou aqui fazendo minha janela. Muitas vezes, né, esses horários são sagrados, então eu deixo, né, de fazer outras coisas para fazer esses horários de janela de estudo, né? Assim, envolve uma certa abdicação isso que eu tô fazendo, mas que pra mim não é custoso, é prazeroso, tá, gente? Então eu vou colocar dessa maneira. Se não é prazeroso pra você, aí é uma conversa franca que eu tô dando com você. Avalie se é esse o caminho que você quer trilhar na sua vida. Eu acho que tudo é uma questão de escolhas, tá, gente? Então, assim, eu tô falando como eu faço. Isso não precisa ser uma receita de bolo, isso não precisa ser uma regra na sua vida, tá? Eu só tô tentando lhe ajudar com uma proposta de estudos que deu certo pra mim. Não sei se vai dar certo pra você, inclusive, tá? Então, eu faço essa janela de estudos, que eu vou fazer outro vídeo explicando como é que ela funciona, tá? Para que seja executável aí esse meu ciclo de estudos, tá bom, gente? Durante o ciclo de estudo, gente, eu entendo que eu estou me preparando para reciclar as minhas aulas e reciclar também os meus argumentos aí em publicações futuras. Então, dentro de um outro ciclo de estudos que eu estabeleço, para outros projetos, isso vai entrar dentro desse outro ciclo de estudos também, tá? Por conta desse entendimento que eu tenho. Bom, posto isso, tá, gente? Você vai pegar toda semana, de acordo com a sua janela de estudos, tá? Deixa aí nos comentários, hashtag janela de estudos, se vocês não sabem o que é janela de estudos e se vocês querem que eu faça um vídeo falando o que é janela de estudos, tá bom? Você vai pegar e deixa eu ver um aqui que eu já li, mas que ainda tem as marcações. E você vai estabelecer uma quantidade diária de metas de leitura que você precisa ter a partir da sua disponibilidade de tempo. Então, tá vendo esses marcadores aqui? Esses aqui de cima. É a minha meta diária de leitura desse livro, tá? Ah, Kátia, mas às vezes eu seleciono, eu já faço isso, né? Eu leio 10 páginas por dia, eu leio 50 páginas por dia, eu já conheci gente que lê até 100 páginas por dia, tá? Mas e se eu definir 50 páginas por dia e eu vi que o texto é muito denso? Não tem problema, redefina a sua meta, mas o importante é que você tenha uma noção de quanto você precisa ler por dia, você estabeleça essa noção, para que você tenha um princípio de continuidade, ou por dia, ou por vezes por semana. Eu gosto de ler por dia, eu gosto de estar em contato intenso com aquele livro quando eu estou lendo ele, tá? Então, pra mim funciona mais por dia, mas tem gente que vai falar pra mim, Kátia, eu prefiro 3 vezes por semana, é o que eu posso. Vai de acordo com que a sua perna alcança, tá? Eu prefiro por dia, nem que eu tenha que fazer isso de madrugada, tá? Mas aí você vai fazer o que a sua perna alcança, tá bom? Não precisa, é pra ser prazeroso, não é pra ser uma coisa punitiva, tá, gente? Então, por isso que eu tô falando dessa maneira. E aí eu estabeleci aqui as leituras, né, por dia. Isso é uma métrica abstrata, tá, gente? Mas para que eu me sinta, é aquela coisa do hábito, né? Para que eu me sinta motivada a ler. Isso é autorregulador para mim. Então, me motiva a continuar lendo, fazendo dessa maneira, tá? Então, aqui eu estabeleci, no caso, quanto que foi? Esse foi um dos primeiros livros, porque o que eu costumo fazer? Eu estabeleço 20 páginas mínima no início do meu ciclo e eu termino com 50 páginas. Mais que isso, aí prejudica o meu tempo para outras coisas, tá bom, gente? E depende muito da densidade do livro. Livros de história, para eu não comer bola, eu defino um limiar menor. Então, eu defini aqui 25 páginas por dia e terminei de ler
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Em 7 dias eu terminei de ler esse livro, tá? Esse outro livro foi a mesma coisa, tá? Eu terminei de ler, ó, esse eu li antes desse, tá vendo? O Dicionário Foucault, né? Então aqui eu já tava lendo mais páginas por dia. Então foi 1, 2, 3, 4, 5. 5 dias eu li esse, tá? Então eu vou estabelecendo essas métricas e faço isso. Eu também faço um cronograma geral do meu ciclo de leituras, e coloco no mural que tá aqui à frente da minha escrivaninha. Eu tenho um mural com com os projetos do ano. Eu faço isso também. Eu sou uma pessoa muito visual. Se vocês quiserem um vídeo sobre mural, deixa aqui #mural que eu vou entender que vocês querem vídeo sobre isso, tá? E nesse mural, o que eu costumo fazer? Vou até pegar aqui pra vocês. Deixa eu pegar aqui. Gente, vídeo orgânico, vai ter essas imagens, tá? Eu levantando, tudo. Essa é uma lista geral, tá? Pelo menos da linha de Foucault. Tem uma outra que é para as universidades, né? Porque eu fiz um ciclo misto. Então, nessa lista geral, tem todos os livros pelo nome do que eu quero ler do meu ciclo de leituras. À medida que eu vou lendo, eu já vou ticando, tá vendo? E eu coloco no mural para quê? Para que eu visualize que eu estou conseguindo cumprir com o meu ciclo de leituras, porque ao visualizar isso também é um agente motivador para que eu continue pela minha busca pelo conhecimento, né? Com o meu ciclo de leituras, tá, gente? Então, por isso que eu faço isso. Tem um outro ali das universidades, são os 3 livros que eu me propus a ler de produto mínimo, tá? E essas linhas sobrando é para o produto máximo. Caso eu tenha terminado de ler, eu ainda queira continuar lendo como projeto para aquele ano, eu ainda deixo um espaço, né? Para que tenha um ciclo máximo, tá bom, gente? E aí, por semana também, o que eu faço? Eu abro o livro, olho por capítulo, né? E vou fazendo um cronograma à parte, ticando o que eu já li. Tá? Isso tudo eu faço no domingo, que é o dia que eu planejo a minha semana, tá? Então, vou pegar aqui o livro que eu tô lendo atualmente, né? Que é... Ai, gente, eu coloquei tanta coisa aqui em cima que tá um monte de livro. Eu tô lendo essa semana, Vigiar e Punir. Eu espero até terça que vem ter terminado de ler esse livro, tá? O que eu vou fazer? Eu não vou erguer porque o livro é muito... É aqueles cadernos inteligente grande, vai ficar muito pesado aqui. Nem vai dar pra visualizar. Eu olho os capítulos do livro, tá vendo? Cada capítulo, e eu vou decompondo numa planilha, como se fosse uma planilhinha só feita à mão. Tá? Então eu coloco Vigiar e Punir e do lado eu coloco os capítulos e vou ticando o que eu já li. Pra quê? Pra que eu tenha ciência da porcentagem de avanço que eu tenho de leitura daquele livro também. Isso tudo vai me referenciando o quanto de progresso eu tenho na minha meta de leitura do ano, tá? E aí, gente, eu expus a minha meta, né? Eu estabeleci de livro técnico 13 livros para ler, né? Essa é a minha meta mínima, é meu produto mínimo, tá, gente? Mas não se prenda a esse número. Tem ano que é mais, tem ano que é menos, vai depender muito dos projetos em paralelo, tanto profissionais quanto de realização pessoal que estão correndo em conjunto com o meu ciclo de leituras, tá? Então, se você falar pra mim, Kati, eu tô numa graduação, o máximo que eu consigo ler é um livro por mês, se joga, tá? Então, ali, se você ler um livro por mês, dependendo, vão ser 12 livros em um ano, né? Você já vai ter adquirido aí um conhecimento, um saber de 12 livros por ano. Tá? Então, cada pessoa cresce em ritmo diferente. Isso que eu estou expondo, de como eu faço e exemplificando, é para que você tenha uma ilustração, tá? Não para que você faça igual. Porque cada pessoa está no momento da sua leitura, cada pessoa tem um ciclo diferente, tá bom, gente? Então, não se prendam ao exemplo. Entendam que ele é um exemplo, uma analogia, uma ilustração. Tá bom, gente? E você? Você tem hábito de leitura? Como você costuma administrar esse hábito de leitura? Tá bom, gente? Como é que você costuma fazer? Eu tive, no ano de 2021, foi isso? Foi. Eu tive um projeto ligado a cursinhos populares, né? Um projeto de extensão que eu quero retomar esse ano junto com outro, que chamava Aprendendo a Aprender, hábitos de estudo para
que você tenha aí, alcance uma autorrealização. Dentro dessas oficinas de hábitos de estudo, né, as pessoas que eu supervisionava ensinava várias técnicas e estratégias de estudo. Então, de repente, né, a gente pode pensar em eu, mais para frente também, pegar esse projeto de extensão que eu ensinei as pessoas a multiplicarem, né, tinham pessoas que eram supervisionadas por mim, multiplicando esse projeto, e foi algo muito bacana. Felizmente, na época, tivemos pessoas do projeto que ingressaram na universidade, algumas em especial conseguiram passar na catraca tão disputada da universidade pública. Foi algo que eu fiquei muito feliz, muito realizada por essas pessoas, né? Porque não tem nada mais realizador quando você tem um projeto de extensão, de ver esse projeto de extensão modificando a vida daquela comunidade que você está propondo algo, né? Então, se houver interesse da comunidade tecendo uma tese, deixa aqui, hashtag aprendendo a aprender. Eu vou entender que vocês têm interesse, que eu prepare um curso apresentando todas as estratégias de estudo. Essa é apenas uma delas e é a que tem me servido melhor, a que tem me servido melhor para o momento de vida que eu estou vivendo. Mas eu já utilizei outras e existem outras que não serviram para mim, mas de repente pode servir para você, porque cada pessoa está no momento mesmo, né? A beleza da vida é essa multiplicidade, essa pluralidade de pessoas mesmo. Então, deixa aqui, hashtag aprendendo a aprender, se você quer que eu crie um curso remoto ensinando todas essas estratégias para vocês, tá bom, gente? Bom, eu espero que, ilustrando o modo como eu tenho administrado as minhas leituras acadêmicas, eu tenha lhe ajudado e lhe motivado, né, lhe inspirado a pensar no seu ciclo de leituras, a estimular o hábito pela leitura, ou começar a ler, né? Eu gosto muito de ler, gente, acho que eu leio de tudo, né? Desde a revista Cláudia, não tô brincando, né? Desde a revista Cláudia até livros de filosofia extremamente densos, desde ficção científica, que é o meu gênero predileto, até coisas da metafísica, né, da onde eu exerço aí a minha espiritualidade, até outras coisas, né, e o que sempre me interessou, esse hábito, ele foi desempenhado em mim, eu adquiri esse hábito quando eu tava ali pela 5ª série da educação básica, tá, gente? Antiga 5ª série que mudou, né, a nomenclatura. E para mim o gosto pela leitura, ele veio muito pela ideia de que eu consigo me transportar para outras realidades, outras formas de pensar, sem precisar sair do lugar, né? Lógico que eu também gosto de viajar, eu também gosto de interagir com pessoas, mas a leitura, ela me proporciona essa abstração da realidade de uma maneira ímpar. Por isso que é tão prazeroso para mim, por isso que eu sinto tanto prazer, né, em praticar o hábito da leitura, tá bom? Essa estante que vocês olham sempre no fundo dos vídeos são os livros técnicos que eu já li. Como vocês puderam perceber, os livros que eu não li não ficam aqui. Ficam na parte superior da minha escrivaninha para eu visualizar que eu preciso ler. Porque também é um hábito, né? As pessoas que são da área de ciências humanas, sociais, comprarem muitos livros e não lerem, né? É uma autoilusão que ao comprar o livro, isso automaticamente vai te transportar naquele conhecimento do livro, mas não vai transportar se você não ler. Então, para que eu não caia nessa autoilusão, já caí há tempos atrás, principalmente quando eu estava na graduação em psicologia, eu coloco os livros na minha frente, que eu comprei, para que eu não tenha esse problema, né? Para que eu não me iluda achando que eu li, para que eu não esqueça de ler aquele livro. Tá, gente? Bom, se você gostou, novamente, deixa teu like. O teu like é o teu abraço virtual para mim, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo.